Não, e o bom deve ser assim, o susto das pessoas quando olha assim, você é médico? Você é advogado? Aí, deve estranhar um bocado. Ou então, você toca, né? Deve ser assim mas depois eu vou te contar umas histórias que também não é bem assim não, viu? Felipe aqui com a gente, um beijo, Luiz. Ele botou um abraço extra pro Márcio. Olha aí, um abração, Luiz. Tantas fotos do Malungada quanto outras continuam as ordens. Pois é, fotos incríveis. O Luiz é um gênio da fotografia aqui cearense. E ele tirou fotos incríveis de alguns trabalhos meus. É um grande amigo também. Tem fotos incríveis, assim, ele citou, né? Lembranças muito boas, viu, Luiz? Um abração, meu irmão. Um abraço, Luiz. Márcio Mesquita botou, fala, Carol, parabéns pela entrevista. Carol, me tira uma dúvida. Por um acaso, esse Diogo Faria morou na Praia de Iracema, morava em frente ao Estoril? Se foi, ele é meu amigo de infância. O Márcio, é isso aí, meu amigo. É Marcinho, um amigo muito querido, assim, hein? Tem umas histórias bacanas, assim, da gente lá na nossa época da infância. Grande abraço, Márcio. Tamo junto. Um abraço, Márcio. Ele botou, Dioguinho pegava muita onda na ponte metálica. Olha, ele era também fera no bicicross. O cara revelando meus passados aí. Mas muitas tarefas. A gente surfava de tábua lá. Era a bicicross era meio doida. Assim, até da ponte metálica a gente já pulou dentro d'água, fazia umas doideiras, umas manobras. Era loucura. Isso aí é um passado. Era da pesada. Era umas coisas bacanas lá. Fábio Sanches botou, tive o prazer de iniciar a música com esse grande amigo e irmão Márcio. Pois é, as histórias que eu estava contando, né? Nessa fase aí da vida, dos 13 para 14 anos, o Fábio, junto com um grande irmão meu que hoje está na Alemanha, que é um grande baixista. Fábio também um grande baixista, um grande músico. E um outro irmão nosso, CH também. Começamos a tocar juntos nessa época dos 13, 14 anos de idade. E todos estão na música até hoje, né? É muito bacana isso. Boa. O Júnior Bala, do Abrigo Nuclear Produções, né? Que inclusive já esteve aqui também com a gente. Um beijo, Júnior. Ele botou, Diogo, quando eu tava começando, ele afinava minhas gaitas. Tem uma época que eu afinava as gaitas. Não é porque assim, a gaita ela quebra, né? No violão, você troca as cordas. E às vezes na gaita a gente precisa também fazer as manutenções. E não tinha quem fizesse, eu tive que aprender. Fui lá em São Paulo de novo, aprender, ligava pros caras, comprava. E assim foi. Eu fui até que eu aprendi a consertar também, né? Gente, coisa boa. Márcio botou, Carol, o Diogo criou um aparelho para adaptar na gaita. Quem comentou isso foi o Lulu Santos em um programa na Globo. Foi. Uma história dessa aí foi o microfone, né? Que eu vendi o microfone pro Lulu Santos. Olha aí. Aproveita para contar pra gente, Diogo, como foi essa questão do Lulu Santos. Não, assim, por conta dos microfones, né? Vamos começar assim do início, né? Como foi o desenvolvimento do microfone. Do microfone, né? Então, assim, quando eu comecei a tocar, todo gaitista, quando começa a tocar e quer comprar um amplificador e quer comprar um microfone, a gente tem uns microfones que são lendários, né? Da Shure, tem da Static. Então, eu comprei esses microfones. Na época era muito difícil você conseguir um microfone desse. Um cara lá nos Estados Unidos, Tom Ellis, que vendia esses microfones, e era muito difícil a gente conseguir, assim, difícil de importar, né? E aí comprei um microfone dele, depois comprei um Shure. Só que existiam algumas coisas nos microfones que me incomodavam, entendeu? No Static ele tinha um batente embaixo que atrapalhava um pouco, o Shure era muito pesado e muito volumoso. E eu comecei aquilo ali a me despertar assim, uma vontade de fazer um corpo de microfone, porque na verdade eu não inventei o microfone, apenas eu desenvolvi uma ergonomia parecida, inclusive, com os microfones que já existiam, só que eu condensei tudo que eu achava de legal nos outros modelos em um modelo só. Controle de volume eu coloquei na parte de trás, que é mais fácil você acessar aqui para cortar, né? E tirei o esbarro que tinha aqui, mais fácil. O diâmetro, eu fiz um diâmetro que dava mais na minha mão, porque os gaitistas vão entender que existe um negócio chamado cupping, que é essa vedação que você faz, que isso encorpa mais o timbre. Então nos microfones muito grandes, se você não tem a mão tão grande, dificulta um pouco, entendeu? Então, na verdade, o que eu fiz foi mexer em algumas coisas para deixar ele melhor de tocar, ergonomicamente falando, né?
E isso, na patente, na verdade, foi do desenho industrial. E o microfone acabou tendo uma identidade, né? Eu desenhei a frente e tudo, eu fui desenhado, levava num torneiro para fazer aquele projeto que eu botava no papel, o cara me ajudava. As ferramentas para fazer amassar essa telinha, tem umas coisas que eu mesmo criei, junto com esse torneiro, eu dava as ideias, levava desenhado, ele fazia e eu ia adaptando até fazer as ferramentas. E foi, na verdade, isso aí. E eu comecei, um amigo da gente lá do Rio, um gaitista, o Gaspar Viana, eu mostrei uma vez pra ele Diogo, cara, tu faz um desses pra mim, aí eu vi que as pessoas começaram a despertar o interesse de ter um também. Aí eu resolvi fazer e começar a colocar à venda. E tinha algumas pessoas que me apoiavam, né? Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro, o Rodrigo Eberienes, um excelente gaitista, um gaitista top 10, um abraço pra ele. Aí, e o Rodrigo, o Rodrigo tem um microfone aí, ele ficou, né, fazendo. E o Rodrigo gravou as coisas na Globo e tudo, ele é um cara bem articulado. E o produtor do Lulu Santos, né, viu, e o Lulu Santos né, patrocinado pela Shure, né? E ele usava o microfone da Shure. Só que quando ele pediu para alugar outros microfones, e o Rodrigo deu esse microfone, e ele tocou no microfone e gostou. Aí perguntou de quem era, e o Rodrigo falou que era um cara lá no Ceará que fazia, a pessoa que trabalhava com ele lá entrou em contato comigo e pediu para fazer um microfone, inclusive personalizado, com as coisas que tinha lá, em Bugalux, uma coisa assim que eu coloquei lá. Ele mandou a logomarca e a gente fez esse microfone e mandou. E ele tocou com esse microfone no The Voice com a Cláudia Leite, que tinha uma história de uma batalha, acho que era Descobridor de Sete Mares, uma coisa, acho que a música foi essa. E ele entrou tocando gaita, né? Ele é um grande gaitista, mas ele já, por ser um grande músico muito famoso e tudo, foi bom demais. Ele tá tocando com o meu microfone, né? Ele gostou e tudo. Então, assim, esse foi o grande lance, né? E depois, assim, algumas pessoas fora também, eu mandei até para uns gaitistas nos Estados Unidos também, e a galera aqui. Só que com o tempo, né, assim, eu parei um pouco de fazer por conta da demanda do trabalho e tudo. Eu só fazia isso nos sábados, e isso demora, e você tem que fazer com capricho, porque se você não fizer legal, não adianta você fazer, né? Tem que fazer legal. E por enquanto eu dei uma parada, ainda tenho umas coisas lá em casa, eu pretendo voltar a fabricar eles ainda, né? Ai, que bom. Aí eu fui aprender a pintar, a fazer tudo. Eu fui estudar ligação elétrica, e comprei vários microfones para desmontar e ver como era e que era a ligação. Então eu fui aprendendo, eu fiz um estudo dirigido para isso, né? Então foi o lance dos microfones, foi isso, né?